Olá, sejam bem-vindos ao Projeto Nômades. Eu sou a Jéssica. E eu sou o George. E hoje a gente vai contar um pouco para vocês como a gente conseguiu o nosso imóvel aqui em Portugal, que foi usando o serviço de relocation. Então a gente vai contar um pouco nesse vídeo como foi o processo, se a gente recomenda e é isso. Falar um pouquinho da nossa experiência, como foi, como que a gente contratou. A gente fez tudo esse processo ainda lá do Brasil, então a gente já chegou aqui com o imóvel tudo certinho, né? Se esse assunto é interessante para você está vindo para Portugal e tem interesse em saber como funciona o relocation, já fica nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Então vamos começar explicando o que é o relocation. O relocation nada mais é do que uma empresa ou uma pessoa que você contrata para encontrar um imóvel para você. No nosso caso, a gente já contratou ainda do Brasil e esse serviço também pode ser contratado quando você já está aqui. Como aqui tá bem difícil para arrumar, né, a locação e tudo mais, tem pessoas que usam até aqui mesmo, né? Quando vai mudar de uma casa para outra, tá acabando o contrato, vai mudar para outra, acaba também utilizando esse serviço. E a gente já vai falar para vocês quais são as vantagens de você contratar esse serviço, né? Tem várias vantagens, você pode tentar fazer isso sozinho também. Nós não recomendamos porque existem muitos golpes e questões que podem atrapalhar o seu processo de chegada aqui. Aqui o pessoal chama de burla, né? O que para nós é golpe, aqui é burla. Então tem muita burla relacionada aí a imóveis, né? Às vezes você vai encontrar, ainda estando no Brasil, né? Ali pelo site do Idealista, pelo LX, tem uma variedade gigante. Tem muita coisa que você bate o olho ali e você já vê que é uma burla. Por ser um preço muito baixo do padrão, digamos assim, que tá aqui, que não é uma boa coisa, mas é o que temos, né? Então você acaba tendo essa dificuldade, até por causa da distância. Como que você vai saber se é verdade ou não? Você não conhece, você não sabe os padrões daqui, você não sabe como são os contratos daqui, você não sabe com quem você está falando, tem muitas coisas, tem muito tipo de golpe, muito tipo de burla, então acaba pesando bastante na escolha, né? Isso. Outra vantagem também é que no nosso caso, né, na maioria dos casos, você, quando contrata o serviço de relocation e você chega no seu imóvel, você já tem a água, a luz, o gás, tudo funcionando. O que facilita muito o processo, porque muitas vezes você vai chegar no país e você vai estar cansado, vai querer tomar um banho, né? Tem toda essa questão. E você, como imigrante, vai descobrir quando chegar aqui que as coisas são bem chatas e bem burocráticas. Isso. Então não é simples. Na verdade, acho que até no Brasil, né? Se você vai pedir um religamento, um desligamento de... O desligamento não, o desligamento é na hora no Brasil. Mas se você vai pedir ali para ligar, né, a energia, para ligar o gás, ele demora. E aqui é a mesma situação. Então você pensa, a gente chegou aqui no final do inverno, né? Então como que a gente ia chegar aqui sem energia, sem água, sem luz, sem nada? E querendo ou não, demora aí uma semana, às vezes duas, até um pouquinho mais às vezes, para você fazer essa ligação. Então, não sei se todas as empresas fazem esse tipo de trabalho, né? Mas a empresa que a gente contratou, desde o começo já falou pra gente que ia fazer esse serviço também, né? A gente já chegou em casa, já tinha luz, já tinha água, já tinha gás, tudo certinho. Só faltou a internet, né? Mas a gente já conseguiu colocar também, só não foi instalada a internet porque demorou um pouquinho mais ali o processo, mas também coisa simples. E isso aí agilizou bastante pra gente. Então, já coloca aí na ponta do lápis. Vai anotando. Existe uma questão também que tem como você pagar uma taxa para eles fazerem uma ligação de emergência. Só que isso custa bem caro e não vale a pena, sabe? E é em euro. Então, quando você contrata o relocation, você já tem direito a esse serviço. O que já também, por mais que você gaste para contratar, às vezes você acaba economizando nessas questões que quando você chega aqui você vai ter que, né, fazer. É o custo-benefício, né? Querendo ou não, tem o valor também. A gente procurou bastante, né? Porque assim, a gente recomenda bastante a procura, a sua própria análise, você vê o perfil da empresa, da pessoa, procurar na internet se tem coisas falando bem, se tem coisas falando mal. Então, vai atrás disso, né? Procurem bastante, porque tem muitos preços, muitos valores. Teve empresa que a gente tentou conversar que eles queriam cobrar até para fazer a primeira ligação de
de vídeo, assim, para entender, eles já queriam cobrar uma taxinha ali, que se a gente não fechasse com eles já iam ter lucrado alguma coisa em cima da gente. Essa foi uma das que a gente já descartou direto. Então, assim, não tem como falar exatamente um preço para vocês, mas ali na nossa pesquisa ali variou de 400 a até 1.000 euros. Né? A nossa ficou no meio termo aí, e a gente já fala para vocês certinho os valores, mas pelos benefícios que a gente teve, valeu super a pena. Inclusive, falando de valores, né? Esse é um dos motivos que a gente acha vantajoso contratar esse serviço já do Brasil. Que digamos que você não vai fazer, você quer arriscar, né? E não quer arriscar tanto ao ponto de tentar contratar já estando no Brasil, né? Fazer a locação. Então você viu alguns imóveis, mandou alguns e-mails, fez ali alguma coisinha e deixou para finalizar a hora que chegasse aqui em Portugal. Então você vai ter o custo, não sei, né, necessariamente a situação de cada um, mas digamos que você venha e fique num hotel, fique no Airbnb, né, um booking, qualquer coisa do tipo, a diária, né, dependendo de onde você está, não é barata. E não vai ser fácil de você achar um imóvel assim, 5, 10 dias, às vezes pode demorar mais. N motivos, entre outras coisas. Tem gente que vai chegar aqui no segundo dia e já vai estar dentro de uma casa, com tudo montado, tudo certinho. Aí varia também, né? Você quer uma casa, você quer um quarto, quartos são mais fáceis, quartos não precisa, eu acho que não precisa ligar nada, porque já está na casa. Então você pega as suas coisas e entra, mas é um quarto, a gente não queria isso, né? Até porque a gente tem pet, né? Mais 2 crianças que logo vão estar aqui com a gente também, então a gente precisava ter um ambiente maior, um ambiente só nosso. E o custo de você ficar num hotel, você ficar num Airbnb que seja, já vai aumentar o valor, né? Então você às vezes coloca aí 30 dias de Airbnb, dê uma pesquisada para vocês verem, é muito alto o valor, né? Por ser um local turístico, o aluguel assim, né, de diárias é muito caro. Então acaba, né, no nosso caso a gente não achou que valia a pena tentar arriscar. Outra coisa, se você arrisca e vem, não é simplesmente você ter tem dinheiro para pagar os 4 primeiros meses ali de aluguel. Às vezes você vai chegar aqui e eles vão pedir fiador. Você não tem fiador. Não necessariamente que não tenha, mas a grande maioria não tem alguém aqui que seja um fiador para você. Ou eles vão pedir fiador, eles vão pedir RS, que é a declaração de imposto de renda, eles vão pedir contrato de trabalho, vão pedir... Tem gente que assim, chega a pedir aí 6, 7 caução. E até por lei não pode. Você pode pagar 2 adiantados e 2 caução, total 4. Né? Eles fazem por fora, né? Não é uma coisa regulamentada, por lei não poderia, mas se tem gente oferecendo mais, por que eles não vão fazer, entende? Então tem tudo isso, você já contratando alguém que já tem ali, né? No nosso caso foi uma empresa mesmo, então eles têm uma empresa, tem o nosso CNPJ, né? Que não sei ainda o nome aqui, mas então eles fazem todo esse processo, meio que eles pulam essa etapa e agiliza bastante o processo. E como foi a nossa experiência com essa empresa que a gente contratou? A princípio eles fizeram uma videochamada com a gente para conhecer e para entender o que a gente queria, o que a gente buscava, né? A gente já tinha em mente que a gente queria morar na região norte, então a gente pediu por um apartamento ou uma casa que tivesse sacada por conta do nosso pet e um lugar que aceitasse animal, que aqui é um pouco complicado essa questão também. Então a gente contou pra eles a nossa história, por que a gente estava vindo e tudo mais. No primeiro contato já foi feita uma videochamada, então inicialmente até para falar de preço, de qualquer coisa, eles não falaram nada antes, até porque, tipo assim, eu acho que, né, conhecendo o Bruno como a gente conhece hoje, ele gosta de sentir realmente ali a ideia, conversar com você, já entender a região que você quer e até explicar um pouco melhor, né? Nada melhor que uma pessoa que está aqui há anos, que já sabe que qualquer coisa que é muito perto, o nosso local hoje aqui é 15 minutos a gente está em Viana do Castelo, 15 minutos a gente está em Braga. Então, tipo assim, a gente está muito bem centralizado, a gente tem mercados, uma variedade aqui muito perto, então a gente está muito bem posicionado.
E querendo ou não, eles explicam muito pra gente isso. Tanto que a gente, né, tinha a ideia de ir para uma outra cidade. Então, na faixa de preço que a gente queria, ele já falou, ó, nessa cidade aqui vai ser bem difícil. Por questão, né, até pela questão do pet, né, porque normalmente na cidade que a gente queria já eram lugares mobiliados, era um padrãozinho mais alto, então a pessoa já não ia, né, querer um animal dentro de casa. Então tem tudo isso também. E também a questão de custo de vida e que talvez não seja necessariamente o que você busca. A gente queria estar num lugar que tivesse tudo, porém ele nos explicou que a gente não precisava necessariamente estar no Porto ou em Braga ou numa grande cidade para ter tudo próximo, né? Isso a gente até custou um pouco a entender, mas a gente confiou, né? A gente tinha aquele negócio na cabeça que não, é muito longe, a outra cidade é muito longe, mas graças a Deus que a gente confiou neles, então a gente preferiu, já que a gente estava contratando e a gente conhecia o Bruno, a gente acompanhava ele de algum tempo. A gente falou, não, vamos deixar ele mostrar pra gente as opções, porque garanto que ele entende de lá muito melhor do que nós, né? E a gente não se arrepende nem um pouco, valeu super a pena. A gente até vai deixar aqui a rede social dele, também vamos deixar no comentário, na descrição do vídeo. Também, qualquer coisa, perguntem nas nossas redes sociais, a gente manda o link do perfil deles pra vocês. Até foi, cortando um pouquinho, até foi engraçado, assim, que tipo, a gente, outra coisa importante, pessoal, não pode deixar pra fazer isso em última hora. Você já vai viajar, você já tem uma data, não tenho data. Provavelmente você tem uma data, até porque dependendo do seu visto, você teve que apresentar uma data de entrada inicial. Então isso aí é feito antecipadamente. Então a hora que você tem ali uma base de uns 3 meses, 2 meses, assim, já vai atrás disso. Porque você dá um intervalo de tempo maior para ele trabalhar naquilo que você quer. Né? Não necessariamente ele, mas qualquer outra empresa, eles gostam, não é que eles gostam, eles preferem ter um intervalo maior de tempo. Não deixe para fazer isso nos últimos 10 dias, perto de chegar, porque não vai dar certo. Até pode dar, mas vão te cobrar mais caro pela pressa. E a gente, no nosso caso, a gente fez o que? Uns 2 meses e meio antes, a gente falou com ele. Né? Então, nesse intervalo todo de tempo, ele mostrou vários imóveis pra gente, a gente falava, não, esse a gente não gostou. Antes de fechar qualquer coisa, a gente analisava, ele falava pra gente da cidade, dos pontos e tudo mais. Então, tinha ali uma conversa ali quase que... Até teve um que a gente gostou muito e a gente quase fechou nele, só que a gente não acabou não fechando porque o Bruno não quis, porque ele viu que o dono tava querendo cobrar mais do que era do que tem por lei, que são 2 calções e 2 adiantamentos e 2 calções. Aí outra questão foi o tempo de contrato que ele queria. Ele queria um contrato de 5 anos. Isso. Porque aqui, né, quem aluga imóveis, arrenda imóveis, o proprietário paga uma porcentagem, né, de imposto. Então, quando você tem esse contrato de 1 ano, você paga uma porcentagem ali, eu não sei exatamente, mas acho que varia de 18% a 30% do valor, você paga de imposto. Já se é um período longo, no caso ali que ele queria de 5 anos, o valor que ele paga é muito menor. Aí o Bruno deu uma olhada no contrato ali, viu isso, falou com ele não quis tirar essa questão dos 5 anos, não quis também flexibilizar uma possível saída, né, antecipada. O Bruno pediu para ele para acrescentar uma cláusula de isso, que a gente pudesse depois de 1 ano sair do imóvel sem tomar penalidade, ele não aceitou. Então, tipo assim, fica meio difícil. Assim, estando aqui hoje, a gente tranquilamente ficaria 5 anos. A gente ficou bem triste, porque a gente gostou muito do imóvel. Porém, como a gente estava falando, o Bruno ele é muito correto. Então, quando ele viu que o cara queria cobrar mais, queria fazer contrato de mais tempo, ele já falou, olha, eu que nem quero mais fechar com esse cara, porque ele esse aqui não vai dar, e assim, é inviável. E é isso. Então, como dá pra ver, é uma parte um pouco mais burocrática, que querendo ou não, ele entende dos contratos, ele vai mandar o contrato para você ver antes de assinar, né, tudo certinho. Então, a gente acaba pulando essa parte e deixando tudo na mão desse pessoal que tá fazendo o serviço pra gente. Agora, falando sobre como a gente decidiu, né, que seriam eles,
O que ajudou também, na verdade, foi que a gente, nesse tempo todo que a gente estava procurando, a gente já tinha visto vídeos dele falando de algumas cidades. Depois a gente viu o vídeo dele no canal de outras pessoas que a gente já acompanhava fazia bastante tempo ali. Aí começou a vir aquelas coincidências. Antes de vir pra cá, eu fiz ali alguns cursos, melhorei minha carteira de motorista, fiz a carteira C, fiz a carteira D. E quando eu fiz essa carteira, tinha outra pessoa que também estava fazendo para vir para cá. E por coincidência, na hora que ele me passou o contato de quem estava fazendo o processo para ele, era o pessoal que fez pra gente. Então aí já foi um upzinho. Aí tem um outro pessoal também que a gente já seguia, que a gente acompanhou todo o processo deles ali, a gente conversava aí e tudo mais. Também casou de quando eles eles vieram para cá, né, na verdade, e falaram ali, a gente perguntou de quem que foi que fez o serviço para eles. Foi esse pessoal também. Então, assim, foram vindo várias sequências de confirmações de sinais. Sinceramente, no dia que a gente ligou ali, fez a primeira ligação de vídeo ali, que a gente conversou, que a gente se conheceu, que a gente explicou para ele o que tínhamos em mente, e ele explicou também algumas coisas pra gente. Aquele dia mesmo a gente já fechou com eles. A gente já tinha conversado com outras empresas, já tinha ali feito um estudo e tudo mais. Mas no dia da conversa a gente já acabou com tudo e já fechou com eles. No mesmo dia eles já fizeram um contrato, esse contrato já vem, né, no caso, a gente já tinha um NIF, que é o número do CPF aqui. Então o contrato já veio com o NIF, já veio tudo ali no portal das finanças, já pude até ver, né, o recibo, tudo certinho por lá, então, assim, 100%. E também falando em contrato, né, ele já deixou bem claro pra gente que seria tudo certinho. A gente teria o contrato vinculado ao nosso NIF, né, todos os nossos dados ia estar no portal das finanças. E isso ajuda muito depois, pessoal, para conseguir outras documentações. Para vários documentos você vai precisar do atestado de morada, né? E normalmente para tirar esse atestado de morada você precisa ir na junta de freguesia da sua região e apresentar esse contrato que deve estar registrado. Que você vem às vezes sem contrato, você não vai conseguir isso. Se você não consegue isso, você não consegue o número do utente, você não consegue mudar a sua morada fiscal. Várias coisas precisa, né, necessita que seja tudo certinho. E como foi o que a gente fechou com essa empresa? O que eles pediram para nós? Como foi que a gente pagou, se a gente pagou antes ou depois. Então a gente vai explicar certinho pra vocês, tá? Não é uma regra, né, de todas as empresas, mas da empresa do Bruno, a gente fez um contrato com ele para ele buscar as casas. Então, assim, no caso a gente pagou antes dele encontrar a imóvel pra nós, né? Isso. Assim que ele fez, né, o recibo e tudo mais, mandou pra gente, a gente assinou o contrato. A gente já fez o pagamento sim, né? Então, querendo ou não, foi antecipado. No nosso caso, foi uns 2 meses antes, 2 para 3 meses antes. Por isso que eu digo, pesquisem bastante, pessoal. Porque querendo ou não, aí você já pode cair numa burla. Isso. Né? E tem essa questão também de que quando a gente ia fechar aquele outro apartamento, a gente chegou a dar o dinheiro da entrada, né? Ah, verdade. E a gente pagou os 2 primeiros aluguéis. Isso, só que não foi pro proprietário, né? Foi para a empresa, foi no nome da empresa. A empresa recebeu esse valor e ela ia fazer o pagamento quando recebesse também o contrato, tudo certinho. Como não parou o processo na assinatura do contrato, o dinheiro se manteve com a empresa, não foi passado ao proprietário, então a gente não teve nenhum tipo de problema. Nesse momento, eles até perguntaram se a gente queria a devolução desse valor, mas a gente não viu muito sentido, porque querendo ou não ia mandar pra gente e a gente ia mandar pra eles de volta. Então, e a gente já tava ali, já sentia confiança neles e tudo mais, então pra gente, a gente manteve desse jeito. E querendo ou não ali, depois acho que de mais uma semana, a gente já arrumou esse apartamento que a gente tá aqui atualmente. Deu tudo certinho, até foi um pouco menor. A gente tinha dado 4 adiantamentos, né? Que era 2 rendas adiantadas e 2 calção. Esse aqui, ele conseguiu 3. Então, 2 rendas adiantadas e 1 calção. Então, sobrou 1, né? E como o valor também era menor do que o outro apartamento, eles devolveram pra gente os valores. Tudo certinho, tudo em contrato. Olha, sem problema nenhum. Acabou até sendo um apartamento maior do que a gente queria um T2, eles conseguiram pra nós um T3 e bem mais abaixo do valor que a gente tava esperando pagar, né? Porque a média tá entre 800 e 900 euros aqui, um T2, e a gente tá pagando menos do que isso. A gente paga 750 de arrendamento e a gente mora num T3 gigante e o melhor de tudo, né? Tem tudo. Até assim, no contrato tinha muito menos coisas do que quando a gente chegou aqui.
A gente até vai deixar umas fotinhas pra vocês verem um pouquinho. Se vocês quiserem que a gente faça um tour no apartamento. Comenta aí pra gente, que a gente faz o tour sim. A gente mostra tudo que tinha na casa aí pra vocês. Mostra a casa também, que é bem grande. Já veio com as coisas da cozinha, já veio com louça, talheres. Não vai ser sempre que você vai conseguir isso, né? Mas o nosso foi um achado, graças a Deus. Então isso ajudou muito. Até que a gente tinha achado, porque no contrato não tinha a descrição do que teria lá na garagem. Então a gente tem dentro da garagem, a gente tem churrasqueira, a gente tem lava-louça, não é lava-louça, é lava-roupas. A gente até pensou que ia ter que comprar uma lavadora de roupa, porque nas fotos que a gente viu, que ele mandou, não tinha nenhuma lavadora de roupa. E a gente ficou pensando, ai meu Deus, e como a área da limpeza é lá dentro da garagem, eu acho que eles esqueceram de colocar no contrato, mas tem tudo. Mas tinha talher, tinha um monte de coisa que a gente nem tava esperando, copo, taça, muita coisa. 2 televisões. Tinha televisão no quarto, tinha televisão na sala. Então, assim, sensacional. Aceita o nosso pet tranquilo. A gente tem um espaço pro pet lá na frente da casa, que é quase o tamanho de uns 2 cômodos aqui de dentro. A gente tem lá do lado de fora. Fora a garagem também. Na garagem tem mais sofá. Sem contar a localização, que a gente mora a 2 quadras da praia, bem dizer. É um bairro super tranquilo, do jeito que a gente gosta. É bem uma bonito. Vizinhança bem silenciosa. Apesar de estar tendo uma obra aqui do nosso lado, então se vocês escutarem algum barulho da obra, não, ignorem. Mas tá rolando uma obrinha aqui do lado, acho que é o único barulho que tem nesse bairro, essa obra. Mas aqui é tudo regulamentado, né? Então, assim, final de semana não tem barulho nenhum. Não pode fazer, né? Então não tem nada. O horário é até umas 5h30 mais ou menos, então, tipo, nada que incomode. E mesmo quando tá com barulho é bem reduzido, assim. Então, cara, tem Audi, tem Continente, tem tudo aqui pertinho. Tem mini preço, tem o centro aqui, que dá o quê? Uns 6 minutos daqui? Isso. Então 6 minutos daqui, né? A gente tá do lado do centro de Esposende, então tem tudo aqui, não temos o que reclamar. Quer ir um pouquinho mais longe? 15 minutinhos, 20 no máximo, a gente tá em Viana do Castelo. A gente já foi umas 3 vezes pra Viana do Castelo, só semana passada, umas 3 vezes. Fomos umas 2 vezes pra Barcelos, né? Fomos até pra Braga, fomos até pro Porto. E a gente já foi pra vários lugares e é super rápido. Estamos aproveitando pra conhecer bastante. As estradas são ótimas, você nem percebe quando você vê se já chegou no lugar. Se vocês quiserem, a gente vai passar pra vocês. Manda ali no comentário que a gente manda o contato direto do WhatsApp deles. Consultem também, não é porque a gente tá recomendando. Olhem, a gente já deixou o perfil, vamos deixar de novo. Olhem, acompanhem eles um dia, falem, marquem uma agenda, marquem com eles uma chamada, conheçam, né? Isso. Se não for com eles, façam o mesmo processo com outras pessoas ou outras empresas. Mas não vão fazendo, né, direto assim também, porque a pessoa tem muitos seguidores. Seguidores podem ser comprados. Então tomem cuidado, conheçam, procurem, joguem na internet, tudo, né? E vai dar tudo certo pra vocês também, assim como deu pra gente. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter ajudado vocês aí nessa busca por uma casa em Portugal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém também que tá buscando esse serviço. E se inscreve no canal, né? Exatamente. Se você tá vindo para Portugal, tem alguma coisa que você quer ver, tem alguma coisa que você quer saber, manda pra gente aí também, deixa nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver aqui pelo canal. Exatamente. Que a gente tá começando agora e isso ajuda a gente também, ajuda vocês fazendo conteúdo. E é isso, deem uma olhada também nos nossos outros vídeos. Exatamente. Provavelmente não sei a ordem que tem ali, mas a gente já postou bastante coisas. E tem muito mais coisas pra vir aí. É isso aí, pessoal. Beleza. Então, obrigada, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.